Olá, irmãos, a paz de Cristo. Que maravilha ter você aqui conosco neste momento tão especial. Quero te convidar para ouvir um pouco de belas canções. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu pé no amor, tenho achado paz e vida. Sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Continue conosco. Vamos ouvir uma reflexão missionária. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, nós estamos em campanha de missões estaduais e o tema que nós estamos trabalhando nesse mês é Eu Creio. Um tema bastante oportuno, porque as pessoas estão vivendo desacreditadas da sua vida. As pessoas já não têm mais segurança. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que a segurança é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos falar para as pessoas, que Jesus Cristo tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, basta apenas crer. A reflexão que eu quero trazer para os irmãos nessa campanha de missões é justamente, se encontra lá em Marcos capítulo 9, versículo 21 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. E perguntou ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e há muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Espírito Santo, fala aos nossos corações, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vivemos em um mundo em que diariamente tentam colocar
obstáculos, barreiras na nossa caminhada cristã. Pessoas que usam frases como: você nunca vai conseguir, ou isso é impossível. Não vale a pena tentar fazer isso, pois você não vai conseguir. Irmãos, são apenas frases que elas utilizam para querer nos desmotivar. Mas o problema não está nas pessoas. O problema não está nas frases que eles utilizam para querer nos desanimar. E sim no que há dentro de nós, que pode ser fortalecido ou que pode ser enfraquecido. Jesus estava no monte com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, uns dos discípulos mais próximos de Jesus, e lá eles experimentaram a transfiguração. Jesus se transfigurou diante deles e a glória de Deus foi manifestada. Que grande experiência esses discípulos experimentaram. E logo depois de estar em um momento maravilhoso, Jesus e seus discípulos desce do monte e se depara com uma grande multidão, tumulto, confusão. Os outros discípulos estavam lá sendo rodeados pela multidão. E os escribas estavam discutindo com os discípulos de Jesus. E Jesus pergunta para os escribas e diz: o que vocês estão discutindo com eles? E logo, meus irmãos, sai um homem da multidão e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos para que eles expulsassem um espírito imundo e eles não puderam fazer. Irmãos, isso podemos aprender nessa narrativa de Marcos, nessa história, algo fundamental para as nossas vidas. Jesus, ele ensinou para os seus discípulos e ensina para nós hoje 3 lições fundamentais para a nossa vida. A primeira é que para Deus nada há impossível. Não existe impossível para o nosso Deus. E o homem disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, que incredulidade é essa? Que o homem olha para Jesus e pergunta se ele poderia fazer alguma coisa. E Jesus diz para ele: o problema não está em mim, não está no poder que em mim que eu estou revestido desse poder, mas sim o que está dentro de ti. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 18, versículo 13 e versículo 14: mas o Senhor disse a Abraão: por que riu Sara? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei e você e Sara terá um filho. Jeremias capítulo 33, versículo 32, versículo 17. Ah, soberano Senhor, tu fazes os céus e a terra, e pelo seu grande poder e o seu braço se estende. Nada é difícil demais para ti. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada, 2 exemplos fundamentais, porque não existe impossível para o Senhor. Sara estava duvidando, pois a sua vida já estava chegando a um fim, e ela achava que não poderia mais conceber um filho, pois era avançada de idade. O costume para ela das mulheres já havia passado. Não existe mais solução para mim. O que parece impossível para o homem não é impossível para o nosso Deus. E Deus deixou bem claro para ela: não há, não há impossível para mim. Não existe. E foi realizado conforme a vontade do Senhor. A vontade do Senhor sempre irá se cumprir. Jeremias, o profeta, diz: Senhor, tu és soberano. O Senhor criou os céus e a terra. Não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada difícil. E Jó declara: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser impedido. Diante do questionamento, do pedido do homem duvidoso, olhando para Jesus, ele não pôde enxergar o Deus poderoso que pode fazer todas as coisas, pois o seu coração estava fechado para essas possibilidades. O seu coração estava acobertado por coisas horríveis. A incredulidade estava cegando-lhe uma visão importante de enxergar o Deus Todo-Poderoso. E Jesus deixa bem claro isso para os seus discípulos. Olha, e respondendo o Senhor: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E o profeta Isaías deixa bem claro: porque o menino
nos nasceu, um filho se nos deu, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Senhor Jesus Cristo tem todo o poder e tem toda a autoridade. Logo, nada é impossível para o nosso Deus. E Jesus deixa bem claro para aquele homem: a dificuldade não está no meu poder, mas sim em você. A barreira está em ti. Há algo dentro de ti que está enfraquecendo a fé que poderia ser fortalecida e você poderia experimentar. Basta apenas crer, basta tão somente você crer. E essa é a segunda lição que Jesus traz para os seus discípulos e traz para aquele homem e traz para as nossas vidas hoje. A segunda lição é que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis, todas as coisas podem ser efetuadas, todas as coisas podem ser realizadas, sim, ou seja, no nosso Senhor poderoso, o nosso Deus. E todos aqueles que invocam o nome do Senhor, todos aqueles que confiam no Senhor, o Senhor trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. E se você pode acreditar que isso pode ser feito, Deus o fará, pois não existe impossível para Deus. Sim, pode haver impossível para você, que olha para uma situação, seja na área da saúde, seja na área familiar, seja na área financeira. Não existe impossível para Deus. Viva para o Senhor. Experimente as maravilhas que Deus tem para a sua vida. É preciso apenas crer. Jesus deixou bem claro: e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, para que o Deus Pai seja glorificado no Filho. Jesus Cristo fará, pois Ele tem poder para fazer isso. Ele deixou isso bem claro para o homem. Ele deixa isso bem claro para nós. Tudo é possível àquele que crê. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos desesperadores, irmãos. Momentos em que as pessoas não sentem segurança, não sentem paz, não sentem tranquilidade. Pessoas que estão trancadas nas suas casas devido ao distanciamento social. Pessoas que estão sofrendo dentro da sua própria casa, mas que necessita de uma resposta segura, que necessita de um amparo, que necessita de uma palavra que possa motivar e preencher a sua fé. Essa palavra vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas, e se nós crermos nele, nós receberemos conforme a nossa fé, segundo a nossa fé em nosso Deus. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. Nós devemos clamar ao Senhor. E essa é a segunda lição fundamental que Jesus deixa para aquele homem. O homem, ele diz que ele poderia crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a terceira lição. Jesus, ele é o único que pode nos ajudar contra a incredulidade. O homem disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Isso demonstra, meus irmãos, que até um pouco de fé já é suficiente. E o homem deixa bastante claro: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ele quer dizer que a fé pouca que ele tem pode ser suficientemente feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pode crescer, ela pode amadurecer, ela pode chegar em um nível que possamos agradar ao Senhor. Hebreus deixa bastante claro isso, o autor dos Hebreus. E diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem, se não tivesse fé, ele não poderia agradar a Deus de forma nenhuma. Irmãos, não adianta usar as nossas penitências, os nossos sacrifícios. Não adianta fazer com as nossas próprias forças. Apenas devemos crer no poder de Deus. Apenas devemos crer que Ele pode fazer. Apenas devemos crer que Ele pode curar. Apenas devemos crer que Ele pode restaurar todas as coisas. É necessário nós entregarmos diante do Senhor todas as nossas necessidades, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. E só quem faz isso é aquele que acredita no poder de Deus, que Ele pode fazer. O homem estava diante do Senhor. Ele estava com a situação do seu filho, que há muito tempo estava passando por isso. Então, não só ele sofria, como toda a família sofria. Como todas as pessoas estão sofrendo hoje. Como muitas pessoas, estão sofrendo hoje.
pessoas que não encontram a solução onde quer que ela vá, vive sofrendo pelos cantos. Mas o Senhor está te convidando a crer. O Senhor está te convidando a colocar sobre Ele toda a vossa ansiedade. E Ele deixa bastante claro isso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só no Senhor Jesus Cristo nós encontramos força. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que cria em nós a fé, é Ele que mantém a nossa fé, é Ele que sustenta a nossa fé. E o homem foi feliz em dizer, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas ajuda-me. Pois Jesus deixou bem claro, sem mim nada podeis fazer. Que nós possamos confiar no poder do Senhor, que nós possamos confiar que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, meus irmãos, a ausência de fé, de oração, de jejum, leva a pessoa à incredulidade, leva a pessoa a não confiar no poder de Deus, leva a pessoa a não enxergar as maravilhas divinas que Deus tem preparado para a sua vida. É preciso apenas crer, é preciso apenas você confiar no poder do nosso Senhor e Ele fará. Nada lhe será impossível. Jesus deixou bem claro isso. Nada é impossível àquele que crê. Por isso eu creio. Você crê nessa palavra? Você crê na palavra do Senhor? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Sim, isso será possível. Tudo que você tem pensado no Senhor é possível. Basta apenas você clamar pelo Senhor e Ele vai ao seu encontro para te ajudar e fortalecer a sua fé. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos colocar diante dEle as nossas necessidades, pois Ele tem cuidado de nós. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, e que em momentos difíceis como esse, vocês possam se agarrar no Senhor e confiar na sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu poder que há se manifestado neste mundo, Senhor, para todos aqueles que buscam o Senhor. E todos que confiam no Senhor e buscam o Senhor jamais serão confundidos. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Eu creio na tua palavra, que fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida e a tua família. E lembre-se sempre, não deixe de acreditar, pois o nosso Deus é poderoso para fazer conforme a vontade dEle. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém. Continue participando, nos acompanhando nas redes sociais, orando, contribuindo, porque você também é um missionário.